torneio diferente, na verdade é diferente para todo mundo, é o primeiro ano que tem ele aqui no WSOP. O nome dele é Mixed Bet, é um torneio de 2.500 de buy-in e ele tem 7 tipos de jogos. Ele é um torneio mixed, né? Mas ele não tem nenhum evento limite, ou seja, ele é um mixed sem os torneios limite. Então ele tem os 3 tipos de Omaha, 2 tipos de Deuce to Seven, que são torneios que eu gosto. De Omaha já joguei torneios aqui, o Deuce to Seven, tanto o Single Draw quanto o Triple Draw, eu também joguei os torneios específicos deles. No Limit Hold'em, simples, os Omahas, né, que eu falei, e tem o último torneio, que é um torneio que não tem individual dele, que ele só tá nesse torneio, que é o Five Card Draw. Como que é o Five Card Draw? Eu acho que todo mundo que joga poker aprendeu jogando com ele, pelo menos eu aprendi. Eu já jogo Five Card Draw desde que eu tinha 13 anos de idade. Você recebe 5 cartas, é o famoso no Brasil chamado poker fechado. Tipo, é uma delícia jogar esse torneio, muito bom, field pequeno. E para melhorar ainda, para pimentar tudo isso, a gente tá com o Negriano bem na nossa direita. Estamos na canhota do Negriano. Um cara super simpático, falante. Aliás, não para de falar um minuto, é impressionante. E é legal, porque para quem não é do meio do poker, quem tá começando para entender, pô, o Negriano é considerado o mestre do poker, né? O melhor jogador do mundo, o mais vitorioso. E, pô, teu esporte, a tua profissão, teu trabalho do dia te proporcionar estar sentado no lado, conversando, discutindo mãos, jogando contra, não que isso seja bom, jogar contra o melhor do mundo nunca é bom, mas ter essa experiência realmente é bom, gratificante. Vamos acreditar que vai dar certo esse torneio, field bem reduzido, a gente está acostumado a jogar esses tipos de torneio que estão ali, nenhum é surpresa, nenhum eu vou estar perdido, não vou estar sabendo o que eu estou fazendo. Lógico que os americanos jogam muito mais tempo que a gente, mas eu venho jogando, venho estudando alguns, venho treinando online, venho jogando lives, torneios deles durante esse mês, então acreditar que vai dar certo. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Mais um dia 2. Dessa vez um jogo diferente. Mixed, Big Bet. Dia bem difícil, bem difícil. Cheguei a estar grande, acabei um pouquinho agora curto, mas vivo no jogo. E o principal, dá uma olhadinha lá no telão, pessoal, como é que tá. Só 38 pessoas separam a gente da nossa pulseirinha. Tá perto, viu? 38 é um pulo. 200 pessoas entraram, 197 na verdade. ITM em 30, amanhã já volta perto da bolha ali, faltando 8 pro dinheiro. E dali pra mesa final um pulo e da mesa final bracelete mais um pulo. Parece fácil, mas não é, eu sei, mas se a gente não confiar, quem vai confiar, né? Dia cansativo hoje, eu comecei no torneio de roller às 11 da manhã, acabei caindo, entrei no torneio mixed já em leite. Joguei aí praticamente os 10 níveis, consegui passar, só 38 para amanhã, mais um dia 2, o ITM começa em 30 e depois mais um pulinho FT e bracelete. Olha lá, todo dia 2 de WSOP começa com dever de casa e no site do WSOP fazer a pesquisa do report de como que tá a mesa. Dá uma olhadinha como é que a gente faz, ó. Você vem aqui no próprio site do WSOP, tem o chip count por assento. Eu consigo achar a minha mesa, ver quantas fichas eu tenho e quantos os jogadores têm. Por seat, por posição, inclusive o nome deles. Aí eu pego o nome por nome, pesquiso cidadão, eu consigo saber quantos caches de WSOP ele tem, quantos prêmios ele já ganhou. Por que isso tudo é relevante? É importante a gente saber se eu estou jogando contra um reg, contra um jogador iniciante, principalmente quando eu tô perto da bolha, se esse cara vai ser o que vai pressionar a bolha ou não, pela quantidade de fichas. Eu já traço um plano, o cara da minha esquerda tem tanto, da direita tem tanto, é esse que eu vou pressionar, é esse que eu vou conseguir chovar, é esse que vai passar, e sabe se o cara é bom, é ruim e é capaz de foldar ou não. Então toda informação extra que a gente pode ter é bem importante. Eu já vi que na minha mesa não tem nenhum cara muito bom, tem alguns regzinhos, mas nenhum dos muito bons pelo field que é. Então, mesa relativamente boa, as chances estão lá, bora. Tem 37 jogadores no torneio, ou seja, 36 pessoas me separam do meu sonho, que é o bracelete. A gente sonha acordado com o bracelete todos os dias, durante o ano, ainda mais estando aqui em Vegas. Mas é engraçado que eu só sonhei uma vez, sonhar mesmo, dormindo, que eu ganhava o bracelete. E eu não tinha entendido bem, porque era com 5 cartas na mão, ou seja, não era Texas Hold'em, era aquele poker fechado antigo.
E coincidentemente ou não, nesse torneio de hoje tem esse jogo, que é o Five Card Draw que eles chamam, que é o que a gente conhece no Brasil, o antigo poker fechado. E eu comecei a jogar esse jogo com 13 anos de idade. Meu pai me ensinou, a gente jogava em casa, em família. Depois, aos 18, eu comecei a jogar com os meus amigos lá do Clube de Xadrez de Santos, já apostado, já valendo, e nunca parei de jogar. Sempre que eu encontro eles, a gente marca de fazer esse jogo. Então, pô, dentro dos 7 jogos que tem hoje, tem esse. Imagina, entrar agora ITM, chegar na mesa final, fazer um heads up e acontecer exatamente o que eu sonhei alguns anos atrás, ganhar, que era, no caso, com uma quadra de ais nesse jogo. Quer dizer, um sonho que eu achava que era uma coisa doida pode se tornar possível hoje. Pô, bora, vamos acreditar e imaginar que dá sim. Força! Aquela pesquisa que a gente fez no quarto dos adversários pro dia 2, ó, anotei tudo aqui no celular. Agora é legal que você chega na mesa, você bate o olho. Pô, aquele cara ali do City 1 é tal pessoa, já ganhou tanto, tem tanto, esse aqui é isso, aquele é aquele, porra. Aí você olha as fichas, olha o rosto, sabe as informações, com certeza isso ajuda. Essa pesquisinha, essas informações extras dão um up a mais no jogo. Você sai um pouquinho na frente de quem não faz isso. Pode às vezes não significar nada, mas muitas vezes vai te ajudar a tomar a decisão certa na hora certa, sabendo o perfil e histórico do teu adversário. Velho Coricheira, que é Brasil, turma. O Brasil todo engatando no The Crazy Eights, torneio que é do patrocinador, do 888, né? Mas é um torneio que eles fizeram com um formato todo voltado para o 888. Então a gente joga o torneio 8-handed, o buy-in é $888, o campeão tem garantido $888.888. Então é tudo formatado para chamar a atenção ao número 8, porque o patrocinador oficial da WSOP mundial é o 888. Então, vamos meter bala, correndo agora. Blinds hoje 30 minutos. Hoje a gente joga 18 níveis de blind, provavelmente a FIC TM hoje. E vamos caçar primeiro esse TM, depois o dia 2. Vambora, turma, que esse aí tem um sabor especial. Cravar o bracelete com o patrocinador sendo os homens. Ajuda, viu? Vambora. Ficha, turma. Start up again. Vou estourar a bolha. Ele. Tá leve. Vamos lá, vamos ter. Boa, Garridão. Respira, hein? Acabamos de cair do torneio de Mixed Game na posição 29. Mais uma reta perto da mesa final, numa mão de Omar High-Low de 5 cartas, que é o chamado Big O. Uma pena, a gente tinha as aias do Bussuto de bem por cima do adversário, mas além de não splitar, ainda perdemos. Dá para considerar uma bad beat, acontece, faz parte. A vantagem é que hoje é sábado e já temos ali o Crazy 8, torneio de 888, com reentrada ilimitada. Vamos pro jogo. Tô lá, inscrito, bora tentar de novo.
All right, tournament players in the Crazy 8 Flight B, congratulations, you made the money. Vamos, bora, mais um ITM, Crazy 8 Flight B, agora dobrar as fichinhas, né? Deu ruim. Às vezes bate as dele, não tem jeito. Par de vala, par de 6, apareceu lá, 6 na paixão. Pelo menos foi TM, ruim era ser, Não foi a bolha. ruim era ser bolha desse jeito. Faz parte do show. Tem uma mão rolando ali, ó, por isso que tá demorando. Congratulations, you made the money. Tem coisa que só aqui na WSOP acontece. Mesmo torneio, 2 vezes em the morning. Flight B ontem, Flight D hoje. Mesmo torneio, 2 vezes em the morning. Impressionante. Essa estrutura que eles fazem proporciona isso. Vamos continuar o jogo e hoje vamos passar pro dia 2. Chegando agora, Crazy 8 Flight D. Aconteceu igual Flight B. Tram e TM, caímos na sequência. Não deu para ir mais longe, mas 2 ITMs no mesmo torneio, sempre bom acumulando prize. Amanhã day off, depois de amanhã, dia 2 do área, que já estamos classificados, já faz 5 dias. Estamos bem de ficha, esse promete. Depois de uma longa espera, chegou finalmente o dia 2 do área. Foram vários flights iniciais, por isso essa demora, me classifiquei logo nos primeiros. Bem ansioso para esse torneio, que eu me classifiquei com bastante ficha, 50 blinds, e só 5% do field estão lá. Vamos lá pro área, acreditar, foco, 5% é bem poucos jogadores que faltam, já estamos na retinha com 50 blinds, que é bastante ficha. Bora! Vamos, turma, entrando aqui no Amazon de novo, mais uma vez para um dia 2, já com o ITM na conta, vamos jogar tranquilo, leve, e a estratégia é jogar um pouco mais apertado, porque eu tô short, eu perdi uma mão grande ontem na bolha, e assim que estourou a bolha a gente passou pro dia 2, porque já tinha acabado o dia, eles estavam só esperando a bolha para poder passar pro dia 2, então a estratégia agora é meter bala aí pra dobra, para depois a gente poder montar a nova estratégia que a gente sempre usa no dia 2, que é começar um pouco mais tranquilo. Então vamos embora, turma. É hora do nosso dia 2. Tá lá. Dia 2 na tela. I didn't look at my hand yet. I just wanted to know how much it was. So she covered. Yeah, she flying. Obviously, I wouldn't ask how much it was. I need my hand. Oh my gosh. Hey, Al, 6:39. E aí, Gustavão? E aí, meu? GG, irmão. Porra. Dia 2 hoje, não andou, caí logo no início. Enfiei um par de 6. O cara me deu o call de Jazzy Rei. Rei no River, cara. Faz parte, flip é flip. Caí, saí correndo, registrei num K-Turbo, que tinha começado às 11 da manhã. Cheguei lá no registro faltando 6 minutos pro fim do registro. Me registrei, corri pra mesa. Pum, de 1.400 entradas, caí em 160, fiz outro ITM. 2 ITM num dia só. Bom demais. Vambora. Amanhã descanso, amanhã eu vou pegar um day off. Quinta-feira tem o 3K e depois o main event. Vambora, turma. Tá bom. Não tá maravilhoso, mas tá bom. Noite aqui em Vegas, a gente foi ali tentar ver os fogos do dia 4 de julho, mas não deu muito certo. Antes estava jogando o dia 2 do WPT do área, estávamos indo muito bem, grande ficha o torneio inteiro, passamos bem no dia 1, 51 left, acabei caindo. Eu abri do cutoff, par de 8, depois de já ter tomado uma fatiada numa mão difícil anteriormente. O Big deu all-in direto de 26 blinds, que era o efetivo, que era o meu, ele tinha 30 e poucos, eu resolvi pagar de 8-8.
imaginando que mãos mais fortes ele ia de tribet call e não de chove. Mesmo sabendo que a Ace Rei e a Ace Dama ele pode chovar sim, para cortar a variância, né? Para não ficar tomando call meio em posição e tem que jogar uma mão que não flopa tão bem assim pós-flop, que não joga tão bem, né? Mas também tem os pares menores que ele chova. Então, pelo jogador, pelas posições, eu resolvi optar pelo call. Era a Ace Rei mesmo. É aquela história, eu não escolhi flipar, acabei flipando, mas dei o call sabendo que eu poderia sim estar mais vezes ganhando do que perdendo, e muitas flipando, acontece. E perdemos, era um flip grande, que dobrava para 50 blinds, faltando 50 jogadores, um torneio de 3.500 pessoas, pagando 230 para o campeão, premiação ótima. Não deu, não foi dessa vez. Vamos pro próximo, o Main Event tá aí, daqui a 5 dias já começa o Main Event, mas ainda tem mais uns 2, 3 torneios pra gente jogar. Continuar firme e forte na disputa. Hoje é dia de Seven Car Haas, torneio diferente, a série tá acabando, já estamos aí há 2 dias do Main Event. É um torneio que eu gosto muito de jogar, particularmente é o que eu mais gosto dos Mixed. Eu venho jogando vários aqui na série, né? Esse torneio foi o primeiro que eu aprendi depois do Hold'em, antes mesmo do Omaha. Pra vocês terem uma ideia, em 2009, ou seja, 8 anos atrás, no meu segundo ano aqui em Vegas, eu já joguei um evento dele. Então tô lá, engatado, confiante, dei preferência a jogar ele do que jogar o 3K de Hold'em, por ser um buy-in mais barato e ser um jogo que eu realmente gosto, é o que estava na minha grade. A mesa, por enquanto, não tá tão fácil, mas também não tá tão difícil. Estamos jogando tranquilo. Olha. Chegou o grande dia, Main Event WSOP. Já estamos indo agora no dia 1A, logo no começo, pegar a primeira mão do primeiro dia. Eu preferi jogar logo esse dia 1. Para mim não faria muita diferença entre o dia 1A e 1B. Eu só gosto mesmo de evitar o dia 1C, que é o dia que está mais cheio, e os regulares acabam deixando para jogar no último dia. Eu não sei bem o motivo, mas é o que acontece aqui em Vegas todos os anos. E eu já quero ir já. Eu acho muito difícil ter nessa primeira mesa agora cedo pegar algum jogador muito bom, regular, por isso que eles preferem jogar o outro dia, e os que entram hoje acabam entrando mais tarde. É o torneio com maior quantidade de fichas, são 50 mil fichas, então eu vejo como muito importante estar jogando desde o início. Eu acredito que é muito mais fácil, por exemplo, se quem joga para passar de dia acaba preferindo entrar no break, porque se a gente joga 5 níveis de 2 horas hoje e você pode entrar depois da 6ª hora, ou seja, mais da metade já foi. Então, para você passar de dia com 50 mil fichas, acaba ficando muito fácil. Mas a estratégia não é jogar para passar de dia nem para entrar em TM. O torneio a gente não joga por etapas, a gente joga ele como um todo. Então eu vejo eu jogando na mesa agora, nos blinds iniciais, com uma possibilidade maior de acumular mais fichas e passar grande, do que com uma possibilidade menor. E isso tem um risco, lógico, de repente cair numa hora que os outros ainda vão estar entrando, mas esse custo-benefício para mim compensa e eu vou atrás disso. Bora pro Main Event, que é um torneio mais importante do ano, não só da série. E aí, pai, aí, ó. Aí, time reunido, macacada do 888, a presença ilustre aí, ó. Copa do Mundo, né? Minha primeira Copa do Mundo no poker, né? Molecada. Minha primeira Copa do Mundo, hein? Tô indo pra minha terceira, né? O homem que é penta no futebol aí, ó. Tô indo pra minha terceira Copa aí. 2 como jogador e agora com poker, ó. Primeira. Quero ver ser campeão dessa daqui. Aí, deixa eu falar um negócio pra você. Você é campeão nessa parada aqui, tu vai ver. Esse ano eu não sei, mas vamos ver. Ué, mas também não tem todo ano? Tem todo ano. Não, tem todo ano. É bom que aqui você não precisa esperar de 4 anos. Aí, ó, tá vendo? Todo ano aí. todo ano. Vai ser mais fácil. E aqui não tem eliminatórias aqui também. Não tem eliminatória, você já cai no campeonato mundial. Já vai, não tem, né? Não tem, já vai direto pra fase de grupos. É isso, turma. Os 4 gorilas do 888 pronto pra meter bala no Main Event da WSOP. E um frio do caramba. E vai que bate, né? Porra, vai que bate. Que frio, velho. Tá louco. Frio, né? Aqui dentro é frio, lá fora. Não, lá fora tá só 64 graus só. Lá fora tá legal. Na Arábia eu tô em Las Vegas, velho. Porque na Arábia é assim, você tá ligado, né? Eu fiquei um ano lá. Jogou um ano desse jeito.
É esse calor aí. É secão, assim. É esse calor aí. Deserto? E a gente treinava 10 horas da noite. Só à noite, né? É isso que eu Treinava 10 horas da noite. O negócio é tenso. Tem gente aqui ou não? Pô, gente pra caramba, meu. Quantas mil tem aqui? Hoje tem umas 3, 4 3, mil. 4 mil, 3, 4 mil pessoas. Caramba, gente. Isso assim, isso é jogando meio evento, fora Só os pessoal que tá. Fora os passeios. Os caras flipando uns carros Pra vaga. Pô, mas é irado essa parada. Que é isso? Essa parada é irada que o Nico tá falando. Os caras juntam 10 pessoas, cada um com $1.000, e eles flipam a vaga do main event. Vê se é irado essa parada. Junta 10 negros, cada um bota $1.000, a WSOP que organiza. E aí eles abrem, holdem, e o dealer sai batendo flop, Tony River, quem puxar, puxa a vaga. Se empatar, abre de novo com os que empataram. Já teve uns 5, 6 gritos ali, ó. Os caras ficam gritando, parece que é o Pô, o cara ganhar a vaga por $1.000 flipando ainda. Não é pro ali não? Por aqui, ó. Vamos lá, gorilas. Agora que eu entendi. Gente pra caramba. Começa aqui, Denilson. Aqui começa o nosso WSOP Main Event. Vamos que vamos. Bora, porra! Brasil! Vamos que vamos.